E aí, pessoal, beleza? Começando mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre os operadores, os tipos de operadores que temos em JavaScript. Então vamos lá. Primeiro operador, operador de atribuição. A gente já viu isso em várias aulas anteriores. É o sinal de igual. Tenho aqui a variável x e a ela está sendo atribuído o valor 5. Então, quando você vir o sinal de igual, você já sabe que isso é um operador de atribuição. A gente está adicionando um valor a uma variável ou outro elemento. Então, eu tenho aqui a variável y, que está recebendo o valor 2, a variável z, que está recebendo a soma de duas outras variáveis, x e y. E aqui a gente tem a adição, é um outro operador. Ok? Então, operador de atribuição, sinal de igual. E aí nós temos outros operadores, tá? Chamados operadores aritméticos, para soma, subtração, multiplicação, divisão, entre outras coisas. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um exemplo, ó, aula de JavaScript, e eu tenho aqui um HTML bem simples com 2 inputs, 4 botões diferentes e um parágrafo exibindo aqui a palavra resultado. Então a gente vai dar vida a isso. É como se fosse uma calculadora bem simplificada. Eu quero aqui colocar dois valores. Isso aqui é um input do tipo number, só aceita número, não aceita texto. E depois que eu colocar esses valores, eu quero clicar num botão e o resultado aparecer aqui embaixo. Como é que a gente faz isso? Então vamos lá, vamos fazer isso utilizando JavaScript. Tenho aqui o meu HTML, bem simples, aula de JavaScript, e aqui os inputs que eu falei, 2 inputs, 4 botões e o resultado sendo impresso lá embaixo, é o que a gente quer. E aí eu tenho aqui o meu arquivo JavaScript, né? Eu preciso linkar esse arquivo ao meu arquivo HTML. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui na tag script, vou usar aqui a classe, o atributo, classe não, perdão, o atributo src, source, e vou apontar o caminho até o meu arquivo JavaScript. Então eu tenho o meu arquivo HTML está linkado com o meu arquivo JavaScript. Eu posso codificar o meu código JavaScript aqui no meu arquivo externo, main.js. Então vamos lá. Então, primeiro passo. Eu vou precisar, de toda forma, para que eu consiga fazer a operação, eu preciso capturar esses valores. Como que eu vou capturar esses valores? Tem várias formas, então vamos ver. E onde estão esses valores? Esses valores estão aqui nos dois primeiros inputs, nesses dois inputs, do tipo number. Como que eu busco esse camarada? Como que eu busco esse elemento? A gente já viu que a gente pode buscar pelo um identificador, pelo nome da tag, pela classe, tá? E como a gente sabe que só tem dois inputs aqui, eu poderia colocar um ID para cada um, né? Input 1 e input 2. Mas como eu já sei que isso aqui é só um exemplo, eu só tenho dois inputs, então eu já sei que esse é o primeiro e esse é o segundo. Então vamos buscar esses camaradas. Eu vou criar duas variáveis aqui, chamada aqui num1, número 1, e vou buscar ele lá no meu HTML. Então document.getElementBy. Não vou pegar pelo ID nem pelo nome da classe, vou pegar pelo nome da tag, ou seja, o nome da tag HTML. Qual que é o nome da tag? Input. Só que, como ele vai buscar pelo nome da tag, podem existir vários objetos. Ele retorna uma coleção de objetos baseado no valor especificado da tag, o nome da tag. Então, por isso que aqui está no plural, getElements. Mas eu sei que só tem dois. E o número 1 é o primeiro input que ele vai achar. Esse cara aqui. Então, eu já quero especificar. Dessa coleção que você vai retornar, eu quero
o primeiro, né? A gente acessa a primeira posição de um array usando o valor 0. Então, o primeiro número 1 é esse cara aqui. var num 2, document, mesma coisa. .get element by tag name, input, só que aqui é a segunda posição. É o meu número 2. Ok? Beleza. Como é que eu sei se está certo? Está certo? Como que eu sei? Como é que eu vou saber isso, pessoal? Eu posso colocar aqui um alt, não. Vou colocar uma classe aqui, só para saber. Input 1, class input 2. Eu posso exibir aqui fora, num log, né? Ou no alerta mesmo. Posso exibir aí o valor que está no meu num 1, por exemplo. Que elemento que ele conseguiu buscar com essa especificação que eu falei? Tá aqui, ó, é um objeto HTML do tipo input, ou seja, ele achou de fato um elemento input. Deixa eu colocar no log e ver se ele traz mais coisa. F12, vou atualizar. Console log. Num1. Tá aqui, ó. No log ele exibiu mais coisas. Interessante, ó. Aqui, ó. Class input 1. Então, de fato, é o elemento que eu queria. Funcionou. Perfeito. Tá. E aí, eu quero que ele faça a soma. Como é que eu vou fazer essa soma, pessoal? Eu quero agora que quando ele clicar no botão mais, ele chame uma função que vai somar esses dois valores. Né? Então, eu vou criar essa função aqui. Function, criar uma função chamada somar. Então, o que é uma função? É um conjunto, uma série de declarações de códigos, instruções em JavaScript. Então, dentro da função, a gente executa pode executar uma série de coisas. Então, eu vou somar aqui dois valores. Só que de cara aqui eu já vejo um problema. Eu vou precisar buscar esse valor aqui dentro da função. Quando eu clicar no mais, vai ser chamada essa função somar, e aqui dentro que eu preciso buscar o valor desses camaradas. E o que eu vou fazer aqui dentro, pessoal? Quando eu clicar nessa função, eu preciso somar o valor número 1 e número 2. Então, como é que eu vou somar ele? É muito simples. Ó. Primeira coisa, no 1, ponto. Como é que eu pego um valor de um input? Tá? É value. É assim que eu pego o valor de input. Então, número 1, o valor do input no 1, e eu quero somar. Como é que eu somo? Sinal de mais, bem intuitivo, né? Sinal de mais, num 2.value. Então, aqui é a soma dos dois valores. E onde eu quero colocar esse resultado, pessoal? Vou adicionar esse resultado a uma variável. Então, aqui, ó, vou criar uma variável temporária aqui, com escopo mais reduzido, let. Então, vou chamar aqui de R, de resposta, resultado, e vou atribuir essa variável à operação. O valor do input 1 mais o valor do input 2. Vai estar adicionando aqui no R. E aí, onde eu quero exibir isso? Eu quero exibir aqui em resultado. Só que para eu conseguir mudar o que está aqui nesse parágrafo resultado, eu tenho que buscar ele também.
O primeiro passo é buscar o elemento. Então, ele é um P, né? Eu vou adicionar aqui um ID para ele, ID resultado. Então, a gente vai buscar esse elemento P pelo ID. Então, como é que eu busco esse elemento? Var, vou chamar aqui de resultado, document.getElementBy ID. Vou pegar o elemento pelo ID resultado. Mesmo ID. Onde é que está esse resultado, professor? Está aqui, ó. Esse ID está aqui. Lá no elemento HTML eu adicionei uma propriedade chamada ID com valor resultado. Estou indo buscar ele pelo ID. E adicionando a variável resultado. E aqui no fim eu quero fazer isso, ó. Já posso fazer direto, né? Não, vou fazer separado mesmo, que eu quero concatenar. Então aqui, ó, resultado. Só que se eu fizer assim, resultado recebe R, a palavra aqui está sendo impresso o resultado, né? Uma string. Esse valor ele vai sumir. O que eu quero exibir aí? Eu quero exibir o seguinte, ó. Resultado, dois pontos, espaço, e vou concatenar com R, que é o resultado da operação da soma. Então aqui é uma concatenação de strings, a gente já viu isso em aulas anteriores. Estou pegando o valor que está na variável e ele vai virar uma string. Então, por exemplo, se for 10, vai virar assim, né? O resultado final vai ser esse. E vai imprimir isso, resultado x. Agora me resta apenas chamar essa função somar. Como é que eu chamo ela? Aqui mesmo no botão de soma, eu vou colocar aqui um onClick. Ou seja, quando um clique ocorrer nesse botão, eu quero chamar a função somar. Entendido? Quando um clique ocorrer nessa função, nesse botão, perdão, eu quero chamar a função somar. E a função somar vai, novamente, pegar os valores dos inputs, vai somar, atribuir a variável R e esse resultado vai ser colocado lá no meu elemento HTML parágrafo. Perdão, pessoal, o erro aqui, ó. Vocês estão vendo que esse aqui é um parágrafo? Né? Esse cara que eu busquei e adicionei aqui. Como é que eu faço para alterar o valor dele? Não é só isso aqui. É ponto inner HTML. A gente viu isso na aula anterior, né? Inner HTML. Isso. Então, para alterar o conteúdo textual, parágrafo de um cabeçalho, a gente usa o inner HTML. Então, ó, resultado.inner HTML vai ser o resultado disso aqui. Entendido? Então, novamente, como é que eu pego o valor, altero o valor de um texto? Inner HTML. Seja para pegar ou atribuir. Como é que eu pego o valor, ou atribuo o valor a um input? Value. Ok? Aqui, ó, input. Então, vamos ver o resultado. Vamos ver se funcionou. Atualizei. Vou colocar aqui o valor 5, 4. Vou clicar em mais. O que aconteceu aqui, pessoal? Olha, ao invés de somar, ele concatenou, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Eu tenho aqui dois valores. O valor do input 1 e do input 2. Aqui nessa soma, lembra que o mais serve para concatenar também, né? Como vocês estão vendo aqui, né? String. Então, ele entendeu aqui o input como uma string. Então, o valor que está sendo retornado lá é uma string. Ok? E aí, consequentemente, ele está concatenando. Então, ele pega 5 e concatena e fica um na frente do outro. E não está somando. Por que não está somando? Não é número. Então, como é que eu faço para converter para número? Se você tem duas possibilidades, converter para número inteiro ou número flutuante, ou seja,
ou seja, com casa decimal. Então, para converter para inteiro é parse int. Então aqui, ó, parse int, e você envolve aqui dentro do parênteses o valor que você quer converter. Então, novamente, parse int. Estou aqui convertendo os dois valores para inteiros. Ou seja, se tiver algum deles tiver casa decimal, essa casa decimal vai ser perdida, no caso do parse int. Agora, de fato, ele vai somar, porque ele vai pegar o valor, vai converter para um número inteiro. Ó, converte uma string para um inteiro, os dois, e vai atribuir o resultado a R. E depois aí sim, ele vai concatenar o resultado numérico a uma string e imprimir isso. Então vamos lá. Novamente, vou pôr aqui 2 mais 3, 5, beleza. Se eu colocar aqui 21, beleza. Se eu colocar aqui 212 mais 3, 215. Ok, agora foi. Entenderam? Então é importante lembrar disso. Ok, e aí como é que eu faço agora o restante funcionar também? A gente cria as funções. Então aqui uma para function, vou chamar aqui de sub para subtrair, e ela vai fazer basicamente a mesma coisa. Então eu vou até dar um Ctrl+C e Ctrl+V aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Só que vou trabalhar aqui com float. Parse float. Float. Aqui também, ou seja, número flutuante. O que é o número flutuante, pessoal? Número com casa decimal. E vou exibir esse resultado. Vou fazer logo aqui uma para... o que muda aqui na subtração, perdão. Agora eu não vou mais somar, eu vou subtrair. Sinal de menos. Ok? E aí vou criar uma função para multiplicar, que eu vou chamar aqui de multi. E ao invés de ser subtrair, eu vou multiplicar. Como é que eu represento a multiplicação aqui em JavaScript? Sinal de asterisco. E em todas as linguagens de programação que eu conheço, sinal de asterisco representa a multiplicação. Entendeu? Então ele vai multiplicar os valores, adicionar a variável R e depois ele concatena esse resultado a string resultado. Por último, vou criar aqui a minha última função, que é de divisão. Vou chamar aqui div. Como que eu represento a divisão em JavaScript? A barra, tá? Então a barra divisão. Então novamente, soma, subtração, menos, multiplicação, asterisco e a barra para divisão. Agora basta eu chamar essas funções aqui nos botões. Então, quando o clique ocorrer aqui em subtrair, eu vou chamar a função de subtrair. Quando um clique ocorrer aqui no botão de multiplicar, eu vou chamar a função multiplicar. Quando um clique ocorrer na função dividir, eu vou chamar a função que faz a divisão. Então, vou lá, de novo aqui, 5, subtrair 5 menos 4, 1, perfeito. E soma, 9, ok. Multiplicação, 20, correto. 5 vezes 4, 20. Divisão, 1,25. Então, a gente vê aqui o número flutuante, né? Se a gente tivesse colocado int, a gente não ia ter essas casas decimais. Entenderam? Então, ó, como a gente usou o float, ele mostra casa decimal. Então, 5 dividido por 4, 1,25. Então é isso. Vou alterar aqui só para vocês verem aí, ó. Novamente, confirmar. 15, 5 menos 10 menos 5, ok. 5 vezes 10, 50. Dividido por 10, 0,5.
Então, esses são aqui os 4 operadores aritméticos básicos em JavaScript. Só que temos outros também, pessoal. A gente tem aqui a exponenciação, são 2 sinais de asterisco seguidos, tá? Tem aqui o módulo, que é o resto da divisão, que é o sinal aqui de porcentagem. E temos aqui, só para finalizar a aula de hoje, o incremento e decremento. Quando que a gente utiliza isso? A gente já utilizou em aulas anteriores para fazer o for, lembra? O que é o incremento, pessoal? É o seguinte, então vamos supor que eu tenho aqui o valor, o valor R, né? Eu tenho um valor que vai estar aqui em R, da soma. E eu vou pegar esse valor e vou incrementar mais um. Então é mais. Quando eu coloco mais, eu estou incrementando mais um. Aqui, ó. Então, novamente, se eu atualizar e colocar aqui 5 mais 5, vai dar 10. Por que deu 11? Porque depois que ele fez a soma, eu incrementei aqui mais um. Se eu fizer de novo, ó, R vai ficar quanto? 12 agora, né? E aí existe o R menos menos também aqui, ó. R menos menos, que é o decremento. Ou seja, ele vai pegar o valor, vai somar aqui, e aí vai incrementar 2 vezes mais 1, e depois vai decrementar menos 1, menos menos. Então, se eu atualizar, colocar 5, 5, vai incrementar 2, vai ficar 12. Menos 1, 11. Entendido? Então, isso significa aqui o incremento e o decremento. Muito utilizado, como eu falei, nos laços para a gente percorrer os elementos que a gente quer percorrer. Entendido? Então, na aula de hoje a gente viu aqui, focou aqui nos elementos, nos operadores aritméticos. Próximas aulas a gente vai ver outros operadores de comparação e é isso aí. Então, se cuidem, qualquer dúvida deixe um comentário. Até a próxima.